Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência na série de vídeos tutoriais sobre os equipamentos Brasiltec. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o controlador de fator de potência, certo? Esse modelo aqui em especial é de alimentação fase 380, utiliza somente um TC para medição de corrente e 12 canais de saída. Primeiramente eu vou apresentar para vocês aqui os terminais de ligação. Já tem dois fiozinhos conectados que depois a gente vai mexer com a configuração dele. Aqui onde tem os terminais UB e UC são os terminais de alimentação do controlador. Aqui no vídeo eu não consigo mostrar, não consigo focar para vocês, mas quando você receber o equipamento você vai ver que tem alto relevo UB e UC. Então é onde você vai fazer alimentação de tensão 380 volts. Esses outros terminais do lado aqui, o IA e o IN, são os terminais de alimentação que vem lá do TC. Então são os sinais, é o sinal de corrente que recebe do TC. Aqui na parte de cima, pessoal, o primeiro terminal a gente tem o V, que é o comum de todas as saídas. Esse equipamento então ele tem 12 saídas, que vai do 1, 2, 3, sucessivamente até a 12, certo? E o V é o comum de todas as saídas. Então se eu pôr uma fase aqui, por exemplo, em 220, quando ligar a primeira saída, essa fase 220 vai sair aqui. Ligou a segunda, a mesma fase 220 sai aqui. E assim sucessivamente com todas as saídas. Então bastante simples, pessoal. Terminais de alimentação, 380 volts. Terminais de corrente que vem lá do TC, que é de 0 a 5 ampere. O V, que é o comum de todas as saídas. E aqui as saídas de 1 até 12. Quando você receber o controlador, você vai perceber que está em alto relevo, mostrando certinho a saída 1, 2, 3 até a 12. Bastante simples, pessoal. O que eu gostaria só de ressaltar rapidamente aqui, e que está descrito no manual em PDF, é quanto à posição do TC, que é um detalhe crucial, super importante, que o pessoal acaba às vezes esquecendo desse detalhe e o equipamento não funciona corretamente. O TC obrigatoriamente, olha só pessoal, obrigatoriamente deve estar na entrada geral da fábrica. Todas as cargas devem estar após o TC, ok? Que o TC ele é um equipamento danado, ele só consegue ler o que está à frente dele, inclusive o banco de capacitor. Perfeito? Outro detalhe quanto ao TC, pessoal. O TC não pode estar na fase de alimentação do controlador. Então aqui eu peguei a fase S e a fase T. O TC obrigatoriamente você vai ter que pôr na fase A. Ok, pessoal? Esses dois detalhes são super importantes. Vamos recapitular. O TC tem que estar na fase A, tem que estar na entrada geral da instalação, ele tem que medir toda a carga, inclusive o banco de capacitor, e não pode estar nestas fases de alimentação, tem que estar sempre na fase oposta. Ok, pessoal? Beleza, agora vamos para a parte de configuração. Vou voltar o equipamento aqui, virar ali para a gente. Vou ligar minha bancada aqui 380 volts. Beleza, ligou o display. Ele está mostrando C-0. Significa que o sinal que o TC está enviando para ele é inferior a 60 mA. Obviamente aqui eu não tenho o TC conectado, não tenho carga, estou só mostrando para teste. Nem tenho o TC conectado, então ele vai te mostrar C-0. Certo? Aqui ele está mostrando o LED fator de potência aceso. Em teoria na fábrica ele estaria mostrando o fator de potência de instalação. Pressiona o menu e ele troca para o outro LED que é a potência reativa. Vai mostrar a potência reativa na instalação. Pressiono mais uma vez e ele vai para o acionamento manual. Se eu tiver com o LED nessa posição manual e pressionar nas teclas de incremento e decremento, ele vai ligando as saídas. Quer ver? Ó? Tá vendo? Tá vendo lá em cima? Certo? Vou desligar aqui. Perfeito, pessoal? Então, esse equipamento, a referência dele está em cima, ó, 380 fase. Então a alimentação dele é em 380 volts entre fases. E só utiliza o M de monofásico porque só utiliza um TC para medição. Como que acessa a configuração dele, pessoal?
Segura pressionado a tecla de menu por 3 segundos. Foi para a configuração, viu? O PA1 é o primeiro parâmetro, que é o fator de potência desejado. Ele está em 0,94. A gente sabe que a concessionária ela multa só quando tiver menos do que 0,92. 0,92. Então 0,94 é um bom valor, mas eu poderia colocar qualquer outro valor aqui. Vou botar 0,95 nesse teste. Então o fator de potência desejado indutivo é o 0,95. Menos do que isso, o controlador começa a ligar os capacitores. Pressiona o menu, ele vai para o parâmetro 2. Parâmetro 2 é o tempo de acionamento dos capacitores, certo? Em segundos. Um bom tempo, o que é, pessoal? 30 segundos. A concessionária ela só registra a cada 15 minutos, que é o período de integração dela. Então, eu posso pôr 30 segundos, que é um bom tempo. Significa que, quando o fator de potência ficar inferior a 0,95, que a gente pôs lá no PA1, ele vai contar 30 segundos e liga um capacitor. Certo? Então, vou deixar aqui em 30, né? 30. Vou para o próximo parâmetro. Pressiona menu. PA3 é o valor de sobretensão em relação à alimentação. Certo? Ele vai de 380 até 500 volts. Eu recomendo, pessoal, utilizar aqui 440 volts, porque acima disso os capacitores já começam a ter problema por sobretensão. Então, fiquei 10 segundos aqui, só uma observação, fiquei 10 segundos sem pressionar nenhuma tecla, ele saiu do modo de configuração. Vou entrar lá novamente e daí a gente vai falar sobre essa questão sobre tensão. PA1 0,95, pressiona o menu PA2, vamos para o PA3, que é o valor de sobretensão. Então, quando a tensão ultrapassar 440 volts, o controlador desliga todas as saídas, todos os capacitores e vai mostrar o valor de sobretensão na tela, certo? Sugiro aqui nesse caso colocar 440. Vamos para o próximo parâmetro. Parâmetro PA4. Aqui eu gostaria de fazer uma observação, aqui um pequeno comentário sobre o conceito de correção de fator de potência, para a gente continuar e para vocês entenderem um pouquinho melhor. Ele inclusive vai sair aqui da tela de configuração, porque vai demorar mais de 10 segundos. Então, pessoal, existem duas maneiras de você corrigir fator de potência. Primeiro, por fator de potência propriamente dito, onde o controlador gerencia a forma de onda de tensão e gerencia a forma de onda de corrente. Faz uma comparação com o fator de potência configurado no PA1 e liga ou desliga os capacitores. Então, correção por fator de potência, ele gerencia a forma de onda da tensão e a forma de onda da corrente. Compara com o valor configurado e liga e desliga a saída. Existe uma outra forma que é muito comum no Brasil também de corrigir fator de potência, que é pela potência reativa. Que significa, pessoal, que o controlador nessa situação, ele gerencia o quanto de potência reativa é necessário para corrigir o fator de potência em cada momento, certo? Então, nessa condição, quando você configura por potência reativa um controlador, você tem que dizer para ele qual que é o valor do teu TC, para ele saber a tua carga instalada, e quais são os valores dos capacitores ligados embaixo de cada saída. Esse seria o modo de potência reativa. Então ele identifica o quanto de potência reativa é necessário para corrigir o fator de potência em cada momento, e como você informou em cada estágio a potência instalada dos capacitores, ele vai buscar ligar os estágios de acordo para atender a necessidade de cada momento. Certo? No caso do fator de potência, que é a primeira situação, você não precisa dizer para o controlador qual que é o valor do teu TC, nem tanto qual é o valor, a potência dos teus capacitores ligados em cada saída. Porque como ele só compara a forma de onda de tensão e corrente, para ele pouco importa qual que é a tua carga e quais são os capacitores que tu tem embaixo de cada saída. Ele vai comparar as formas de onda e liga e desliga as saídas de acordo com a necessidade. Eu recomendo, pessoal, vocês trabalhar em modo de fator de potência. Ok? Por que eu disse isso tudo para vocês? Porque esse controlador Brasiltec, ele te permite escolher o modo de controle que você vai trabalhar, se é fator de potência ou potência reativa. Aonde que você define isso? No parâmetro PA4. Se no parâmetro PA4 você colocar
Entre 1 e 12, você está dizendo para o controlador o número de saídas que você está usando do controlador. Então, coloquei 10. Estou dizendo, olha, controlador, eu vou trabalhar com 10 saídas, eu tenho 10 capacitores para ligar. Se no parâmetro PA4 você colocar um valor acima de 12, por exemplo, 500, você está dizendo para o controlador, ó controlador, agora você vai operar em modo de potência reativa e 500 é o valor do primário do meu TC, certo? Nesse momento, quando você configurar um valor acima de 12, 500 por exemplo, que você disse ao controlador que um modo é potência reativa, ele vai te abrir os menus para você configurar lá o valor dos capacitores. Eu vou fazer os dois modos aqui para vocês entenderem melhor. Vou entrar em modo de configuração novamente. Ó, configuração PA1 está o 0,95 que a gente pôs, PA2 está 30 segundos, o PA3 está 440 e o PA4, vamos ver em quanto está em 12, ou seja, aqui em teoria o controlador está em modo de potência reativa, de fator de potência, desculpa. Vou deixar em 12, pressiono o menu, ele vai aparecer o parâmetro PA5. O parâmetro PA5 o que é? É o fator de potência capacitivo. Então no PA1 eu coloquei 0,94, aqui no PA5 eu vou colocar menos 0,94. Então o que eu fiz, gente? Eu fiz um range de controle. Entre 0,94 positivo e menos 0,94, o controlador não liga, não desliga nada. Ok? Pressiono o menu, gravei o programa. Em modo de fator de potência, terminou a configuração. É somente isso realmente que você tem que fazer. Programou no PA1 fator de potência indutivo 0,94, no PA2 o tempo de acionamento, no PA3 o valor de sobretensão, no PA4 o número de saídas que está usando o controlador e no PA5 o fator de potência capacitivo, certo? Que é para criar o range. Agora eu vou configurar ele aqui, pessoal, em modo de potência reativa para vocês verem a diferença. No parâmetro PA1 não mexo nada, que é o 0,95 que eu coloquei. No PA2 está 30 segundos. No PA3 está 440. No PA4, que é onde eu defino o modo de controle, agora eu vou colocar 100 aqui só para a gente fazer um teste. Eu falei no exemplo TC de 500, mas vou só pôr 100 aqui. Coloquei 100. Estou dizendo, ó controlador, agora tu tens que operar em modo de potência reativa e o primário do TC é 100, ou seja, um TC de 100/5. Olha agora, pessoal. Esse abriu o parâmetro C01, que é para mim digitar o valor da potência do meu primeiro capacitor. Aqui está dizendo que o meu capacitor é 10.6 kVR. Vamos botar aqui 1, por exemplo. Vamos lá. Ó, 1.9. Significa que o valor do meu C01, do meu capacitor 01, é 1 kVAr. Pressiono o menu de novo, vai aparecer o C02. Pressiono o menu de novo, vai aparecer C03. E assim sucessivamente até o 12. Ó. C06, C07, 08, 09, 10, 11 e o valor do meu capacitor número 12. Então eu deixei ele em modo de potência reativa, eu tenho que dizer para ele também qual é o valor dos capacitores ligados embaixo de cada saída, certo? Terminou a configuração também. Vou entrar novamente em configuração, pessoal, e vou deixar ele aqui em modo, no PA4, em modo de fator de potência, certo? Eu recomendo sinceramente, pessoal, que trabalhe em modo de fator de potência, certo? Tu vai conseguir uma estabilidade melhor na correção do teu processo, uma correção mais rápida e uma situação mais estabilizada. Aqui ele voltou a 0,70 PA5 porque ele voltou com o parâmetro default. Eu vou colocar 0,95 negativo, certo? Que é o extremo. PA5 0,95. Terminou a configuração. Então é isso, pessoal. Recomendo que vocês trabalhem com esse controlador em modo de fator de potência. Em potência reativa vai funcionar tão bem quanto, mas aí vai depender realmente da tua configuração embaixo em cada saída. Se você for trabalhar em modo de potência reativa, é importante que você ponha capacitores de pequeno valor, tipo meio kVAr, 1 kVAr, 2,5 kVAr, 5 kVAr,
para que ele tenha o maior número possível de sequências para cada situação. Então, se você trabalhar em fator de potência, esse detalhe não é tão importante porque ele só faz comparação de forma de onda. Então é isso, pessoal, um equipamento que é bastante simples, a configuração é extremamente simples, a parte de ligação é bastante simples, tomando aqueles cuidados com o TC, com a posição do TC, certo? No manual em PDF que está lá no site também está bem clara essa situação. E qualquer coisa vocês podem dar uma ligadinha para o pessoal na Brasiltec, o pessoal de suporte, e eles esclarecem para ti, eu também posso esclarecer para você maiores informações, maiores detalhes de como funciona. Ok, pessoal, agradeço a atenção de todos e até a próxima videoaula. Um abraço.